Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queremos, desde já, cumprimentar a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através do nosso canal IEADALP Oficial. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Roberto José dos Santos, nossa coordenadora estadual, irmã Iraci Santos. Deus abençoe também a irmã Roberta, as demais irmãs que aqui estão lhe auxiliando neste trabalho. Pois bem, fique com a sua Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 49, a partir do versículo 34. Livro do profeta Jeremias, capítulo 49, a partir do versículo 34, versículos 34 e o 35. Glória a Deus. Que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, amigo Jesus, em tua presença estamos aqui nesta tarde. Te louvamos e te agradecemos por tudo quanto tens feito em nossas vidas e por tudo quanto o Senhor ainda irá fazer. Fala conosco, pois estamos com os corações abertos para poder ouvir a tua voz. Pai amado, Pai querido, continua trabalhando nesta tarde. É isso que te pedimos, assim também te agradecemos. No santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Livro do profeta Jeremias, que vai narrar não só acerca da história desse profeta, mas que vai narrar acerca da história de Israel. A Bíblia nos mostra que nesta época, neste período, Judá, que era comandada, ou que o seu rei, ou aquele que reinava sobre esta terra, conhecido como Josias, a Bíblia nos mostra que este homem, com o passar do tempo, vai perder o seu reinado, pois quando estudamos a Bíblia Sagrada, no capítulo 23 do segundo livro dos Reis, a Bíblia nos mostra que este homem, chamado Josias, foi um homem que decidiu seguir nos caminhos do Senhor, e a Bíblia nos mostra que ele vai restaurar o culto e a adoração na casa do Senhor. A Bíblia nos mostra que o tempo passa, Josias ele vai chegar a morrer no meio de uma peleja, e a Bíblia nos mostra que agora, após a sua morte, vai reinar sobre Judá o seu filho chamado Jeoacás. A Bíblia diz que Jeoacás ele não passa muito tempo sobre o reinado da casa de Judá, porém a Bíblia diz que o rei do Egito, conhecido como Neco, ele vai invadir Judá, vai destronar a Jeoacás, e a Bíblia diz que agora ele vai estabelecer no lugar de Jeoacás o seu irmão, conhecido como Eliaquim, que futuramente teve o seu nome mudado para Jeoaquim. A Bíblia nos mostra que agora este rei, juntamente com o rei de Judá, vão fazer uma aliança, e a Bíblia diz que dentro desta aliança o rei Jeoaquim estava incumbido de pagar impostos
ao rei do Egito. A Bíblia nos mostra que não só isso, mas quando estudamos a Bíblia, a partir do capítulo 23 e o versículo de número 35 do segundo livro dos Reis, a Bíblia nos mostra que agora o rei Jeoaquim faz esta aliança, leva para dentro da casa de Judá todos os cultos pagãos, idólatras, e isso fez com que o Senhor ficasse furioso com a nação de Judá. A Bíblia nos mostra que agora Deus, ele vai levantar a Babilônia para poder trazer juízo à nação de Judá. A Bíblia nos mostra que no capítulo de número 30, o versículo de número 21, no livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que o Senhor vai usar o profeta para o rei do Egito, dizendo que eis que eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. E a Bíblia nos mostra que o Senhor estaria enfraquecendo as mãos do rei do Egito, mas que estaria fortalecendo as mãos do rei da Babilônia. A Bíblia nos mostra que aqui Deus vai usar a Babilônia como a sua espada, uma espada de juízo contra a nação de Judá, tão que a Bíblia diz que no capítulo 30 do livro do profeta Ezequiel, a partir do versículo de número 22, a Bíblia nos mostra que o Senhor diz que vai colocar a sua espada na mão do rei da Babilônia. Vale destacar que no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a Bíblia nos mostra que Deus, ele vai se referir à Babilônia como aqueles que têm seus cavalos mais ligeiros que os leopardos quando estão à procura e à caça de suas presas. Vale destacar também que em Jeremias capítulo 31, versículo 20, Deus, ele vai se referir à Babilônia como uma ferramenta que traria juízo sobre a nação de Judá, e ele vai dizer que a Babilônia, ou o rei Nabucodonosor, é o meu martelo e a minha arma de guerra. Quando estudamos, podemos observar que o martelo é uma ferramenta que ela é usada para nada mais, nada menos que para bater. O que Deus estava dizendo, olha Jeremias, eu vou usar a Babilônia para bater e para pisar no meu povo. A Bíblia nos mostra que agora, no meio deste cenário caótico, no capítulo de número 24 do segundo livro dos Reis, a Bíblia diz que Deus vai permitir com que Nabucodonosor viesse e invadisse Jerusalém e viesse levar algumas pessoas cativas para a Babilônia. A Bíblia nos mostra que agora Nabucodonosor vai acampar o seu trono ao redor da muralha de Jerusalém, como o Senhor mesmo havia revelado ao profeta Jeremias, que no capítulo 1, versículo 13 do livro do profeta, a Bíblia diz que Deus, ele vai dar uma revelação ao profeta Jeremias, e ele vai lhe fazer uma pergunta dizendo: o que vê, Jeremias? Eu vejo uma panela fervendo para a banda do norte, pois viste bem, porque é de lá que virá o meu juízo. As nações, os moabitas, os amonitas, os babilônicos virão e acamparão ao redor da muralha de Jerusalém, e cada um estabelecerá o seu trono. A Bíblia nos mostra que agora Nabucodonosor, ele invade, vai destruir todo o território de Judá, tão que o texto nos mostra que ele vai derrubar a muralha de Jerusalém e vai tocar fogo no templo, levando para a sua cidade de Sinear, na Babilônia, os utensílios que eram tão sagrados, principalmente para os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis de executar e de ministrar o culto ao Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus agora, neste período, vai levantar o profeta Jeremias. Jeremias é levantado por Deus
com uma missão de trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor. Então, que quando estudamos a Bíblia Sagrada, Deus vai colocar os temas de mensagens na boca do profeta. O primeiro tema, da primeira mensagem que Deus coloca na boca do profeta Jeremias, é a mensagem de arrependimento. Deus vai usar o profeta para poder pregar o arrependimento à nação de Judá, para trazer o povo de volta para perto do Senhor. A segunda mensagem, ou segundo tema da mensagem do profeta Jeremias, é nada mais, nada menos que o juízo de Deus. Porque caso o povo não se arrependesse de não voltar em buscar ao Senhor como eles buscavam antes, Deus iria trazer juízo sobre a nação de Judá. E o terceiro tema da terceira mensagem do profeta Jeremias é nada mais, nada menos que a restauração do povo de Deus. A Bíblia nos mostra que no capítulo de número 3, versículo de número 6, no livro do profeta Jeremias, Deus vai ter um diálogo com o profeta dizendo: viste o que fez a traidora Judá e Israel, Jeremias? Subiu a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa ou verdejante, para se prostituir às nações. A Bíblia nos mostra que agora Deus estava desfazendo aquilo que Israel havia feito com os ídolos e com o seu culto idólatra. A Bíblia nos mostra que tudo isto era o zelo de Deus que tinha pelo seu povo. Até porque para Deus, quando Ele vai permitir com que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia, para o Senhor era mais preferível ver o seu povo sendo levado cativo ou morando dentro de uma terra estranha, do que eles viessem viver como idólatras no meio de uma terra santa. A Bíblia nos mostra que agora Deus permite com que o povo é levado. A Bíblia diz que agora o profeta Jeremias, sendo usado por Deus, no capítulo de número 19, o texto nos mostra que Jeremias ele vai descer à casa de um oleiro. E a Bíblia diz que após ele descer à casa do oleiro, comprar ali um vaso, Deus vai usar o profeta para a nação de Judá. E a Bíblia nos mostra que a ordem de Deus para o povo era reunir todos os anciões da casa de Israel. E a Bíblia diz que ele vai reunir, quando ele reúne, a Bíblia diz que Deus vai dar a ordem ao profeta para que ele pegasse aquele vaso e quebrasse diante de todos. A Bíblia diz que Jeremias vai pegar aquele vaso, quebra diante do povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus vai colocar a mensagem na boca do profeta dizendo: assim como este vaso que está quebrado, assim sois vós, ó nação de Israel. A Bíblia nos mostra que Deus vai revelar ao povo a situação em que eles estavam. Porém, a Bíblia nos mostra que após esta mensagem dura do profeta, o profeta Jeremias agora vai entrar em uma crise ministerial, pois a Bíblia diz que ele é levado para o pátio do templo pelo sacerdote chamado Passu, e a Bíblia diz que ele é amarrado no tronco e esbofeteado. Então, que o texto nos mostra que enquanto o profeta está sendo esbofeteado, ele vai orar ao Senhor dizendo, no capítulo 20, versículo 7, e ele vai orar a Deus: Senhor, o Senhor prevaleceu e contra mim tu prevaleceste, porque todas as vezes que eu falo, profetizo e grito, é violência e destruição. Porém, eu não falarei mais no teu nome e não pregarei mais a tua palavra. Porém, a tua palavra veio no meu coração, ardendo como fogo, encerrando nos meus ossos. Eu estou fadigado de conter e não posso mais parar. Veja que o profeta está em meio à sua crise ministerial, dizendo a Deus: eu vou chutar o pau da barraca, não irei mais pregar a tua palavra, eu estou desistindo hoje do meu ministério profético. Mas a Bíblia nos mostra que enquanto Jeremias pensava em desistir da sua chamada, a Bíblia nos mostra que a palavra de Deus ardia no coração do profeta Jeremias. A Bíblia nos mostra que vale destacar aqui que Deus faz com que esta palavra ardesse no coração do profeta. E a Bíblia diz que Jeremias capítulo 29 e o versículo de número 23, ou melhor dizendo, capítulo 23, o versículo 29, Deus vai usar a boca do profeta dizendo: não é a minha palavra como fogo e como um martelo
pelo que esmiuça a penha. Vale destacar que a palavra de Deus, ela é como fogo que arde nos corações. Quem não se lembra que no capítulo 5, versículo 14 do livro do profeta Jeremias, Deus, ele vai usar o profeta dizendo: eis que eu converterei as minhas palavras de fogo na tua boca, e este povo será como a lenha que é consumida pelo fogo. O que Deus estava fazendo com o profeta é: Jeremias, antes de você ministrar, pregar esta palavra de fogo que eu irei colocar na tua boca, primeiro eu irei fazer com que esta palavra, ela passe, ela arde no teu coração. Primeiro Deus fez o profeta sentir a mensagem para depois transmitir. Eu quero liberar uma palavra de Deus nesta tarde para a tua vida. Deus primeiro vai fazer você sentir para depois transmitir a mensagem. Você que está pensando em parar, chutar o pau da barraca, larga tudo. A palavra de Deus, ela arde no teu coração. Nesta tarde ele te diz: levanta a cabeça, porque eu sou contigo na terra. Glória a Deus. O Senhor vai dar uma injeção de ânimo ao profeta. Vai reanimar o profeta Jeremias. Até porque, para que antes dele ministrar, pregar estas palavras, primeiro Deus teria que fazer com que estas palavras ardessem no seu coração. E a Bíblia nos mostra que o profeta Jeremias vai ser usado por Deus para trazer algumas palavras proféticas a algumas nações. E entre elas estava o Egito, os filisteus, os moabitas, os amonitas, o povo da terra de Damasco, e entre eles um povo conhecido como o povo de Elão. O texto em que nós lemos nesta tarde, a Bíblia nos mostra que os elamitas eram um povo que se aproveitava da fragilidade dos seus inimigos. A Bíblia nos mostra que após a invasão de Nabucodonosor, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ao invadir Jerusalém, destruir a sua muralha, queimar seu templo, levar pessoas cativos para a Babilônia, deixa a nação de Judá vulnerável. Então, que agora Elão, ao observar que o povo de Judá estava vulnerável, frágil, por causa da invasão de Nabucodonosor, a Bíblia diz que agora o povo de Elão, os elamitas, vai se aproveitar da fragilidade do povo de Judá. E a intenção deles era invadir e acabar de uma vez por todas do povo de Deus. Então, que a Bíblia nos mostra que de longe, nos montes, eles preparavam seus arcos, colocavam as flechas para poder arremessar contra o povo de Judá. Só que a Bíblia nos mostra que no capítulo 49, e o versículo de número 34 e 35, a Bíblia diz que Deus vai dar a revelação ao profeta Jeremias, dizendo que eis que eu, o Senhor, quebrarei o arco de Elão. Isto significa que antes que Elão viesse colocar a sua flecha no seu arco e arremessar flechas contra o povo de Judá, Deus iria desfazer do seu arco, que era justamente a ferramenta que era usada para poder arremessar flechas contra o povo de Deus. Vale destacar que o inimigo das nossas almas, o que ele mais sabe fazer é se aproveitar das nossas fragilidades. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos frágeis, o inimigo fica à espreita, assim como ficava Elão, esperando o povo ficar vulnerável, fraco, frágil, e assim eles acabaram de uma vez por todas. Note que os elamitas esperavam de longe, quando o povo estava fraco para poder atacar. Assim é o inimigo, ele fica de longe, ele fica observando,
ele fica à espreita. Quando ele vê você fraco, quando ele vê você fraca, vulnerável, aí ele se aproveita para poder lançar o prato, arremessar a flecha, lançar os dados inflamados. Mas a Bíblia diz que é o Senhor, no capítulo 49, versículo 35, eis que eu quebrarei o arco de Elão. A Bíblia nos mostra no livro do Salmo de número 46, o versículo de número 9, Deus, ele diz: eis que eu faço cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. É ele que quebra o arco do inimigo. Jeremias capítulo 51 e o versículo 56, eis que foram quebrados os arcos da Babilônia. Está escrito, Amós capítulo 2 e o versículo 15, veja o que diz a Bíblia Sagrada: e não ficará em pé aquele que carrega o arco na sua mão. Era Deus dizendo: eu irei derrubar aquele que carrega a ferramenta para arremessar a flecha contra a tua vida. Está escrito, primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e o versículo 4, o arco dos fortes foi quebrado nesta tarde. Glória ao nome de Jesus. Eles preparavam o seu arco, mas Deus está dizendo aqui nesta tarde: eu estou quebrando a ferramenta que arremessa flechas contra ti. Setas de enfermidades, setas do desânimo e frieza espiritual, seta da ansiedade e depressão, eu estou quebrando nesta tarde, diz o Senhor. Oh Deus fiel, Lord de guerra sobre mim. Eu estou quebrando o arco. O inimigo pode até ter a flecha e ficar com a flecha na mão, mas nesta tarde ele quebrou a cara, porque ele com a flecha na mão não terá autoridade para lançar contra ti, porque o Senhor quebrou o arco nesta tarde. Dobra vara sobre mim. Jeremias capítulo 9, versículo 3, o profeta diz que a língua do ímpio é como um arco. O salmista Davi, no Salmo de número 64 e o versículo 3, ele diz que as palavras do ímpio são como flechas. Oh Deus. Aí Ana, no capítulo 2, versículo 4 do primeiro livro de Samuel, quando ela diz no seu cântico que Deus quebra o arco dos fortes, ela está se referindo a Penina, aquela que usava a sua boca e as palavras para arremessar flechas contra Ana. Glória a Deus. Ela armava o seu arco, colocava as flechas e com suas palavras ela feria Ana. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesta tarde. Alguém que arma o arco, coloca flechas, eita Deus, no arco, e que te fere com palavras, que te machuca com palavras, coração perverso, língua mortífera. Deus está dizendo: eu irei quebrar o arco de alguém contra
Aleluia. Dobrava sobrevácia. Quando Deus dá o filho a Ana, Deus, ele vai calar a boca daquela que armava o arco, oh Deus fiel, colocava a flecha e arremessava as palavras contra Ana. Só que quando Deus dá o filho a Ana, e Ana está entoando o cântico dizendo: o arco do forte foi quebrado. O que Ana está dizendo é: Deus calou, fechou a boca daquela que armava o arco e arremessava flechas contra mim. Glória a Deus. Nesta tarde assim te diz o Senhor: eu estou quebrando o arco de alguém que foi preparado para arremessar flechas contra a tua vida. Palavras que ferem, palavras que causam feridas. Oh Deus fiel. Mas nesta tarde eu estou quebrando o arco. Eu estou fechando a boca de alguém que abre para arremessar palavras mortíferas contra ti. Dobra sobrevácia. Olha, eu nesta tarde trabalhando. Dobra sobre mim. Eu quebro o arco nesta tarde. O arco da enfermidade. O arco da frieza espiritual. O arco do desânimo. Dobrava semitria sobre mim. Olha eu quebrando o arco nesta tarde. Olha eu desfazendo dos projetos malignos. Olha eu trabalhando como general de guerra. Ebaia sobrevácia. Dovaia sobre mim te queimachura. O Senhor vai quebrar o arco. Mas quando estudemos a Bíblia Sagrada, e quando a gente vai para o salmista Davi, no Salmo de número 18, e o versículo de número 34, veja o que Davi ele disse: adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de bronze. Glória a Deus. Davi estava dizendo: Deus, Ele capacita, Ele me dá força, Ele adestra as minhas mãos, de modo que eu tenho força, capacidade para quebrar um arco de bronze. Deus está dizendo: eu estou adestrando, capacitando, te dando força para você quebrar um arco que foi preparado dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio dos teus. O céu está te dizendo nesta tarde: eu usarei você para quebrar o arco que fizeram contra a tua vida, contra teu filho, contra teu marido, contra tua casa. E nesta tarde o arco foi quebrado. Deia sobrevácia. Tu vai estender as tuas mãos. Eita, Deus fiel. Tu vai estender as tuas mãos, oh Deus. Eu vou usar as tuas mãos para quebrar este arco. Dentro do teu lar. Tu vai estender as tuas mãos para o teu quarto. Tu vai estender as tuas mãos para a tua sala, diz o Senhor nesta tarde.
Tu vai estender as tuas mãos para a cozinha. Tu vai estender as tuas mãos para a área de serviço. Tu vai estender as tuas mãos para o quarto dos teus. Tu vai estender as tuas mãos para a entrada da tua casa. E o céu está dizendo: eu vou quebrar o arco. Eu vou quebrar o arco. Eu vou desfazer dos projetos do adversário. Eu usarei as tuas mãos nesta tarde. Eu visitarei alguém na UTI, no hospital, na emergência, e quebrarei um arco de enfermidade que foi preparado para alguém nesta tarde. Dei-me a olha eu quebrando o arco nesta tarde, diz o Senhor. Eita! No Demetria Subramácia. Você que está em casa e que ouve esta palavra, o céu te diz nesta tarde: eu estou quebrando o arco dos fortes, e eu te usarei com autoridade dentro do teu lar, porque o inimigo, ele não tem autoridade sobre a tua casa. Quem manda no teu lar, te diz o Senhor, sou eu, oh Deus. Porque o adversário quer fazer salseiro no teu lar. Eita, Deus fiel. Quer mexer no teu casamento, na vida dos teus, conduzi-los para caminhos que não levam ao céu, caminho do Senhor. Mas nesta tarde eu te usarei, mulher. Eu te usarei, homem, oh Deus fiel, oh Deus fiel, oh Deus fiel. Eu vou te usar para quebrar este arco que foi preparado contra a tua família, oh Deus. Eu vou te usar para desfazer desse projeto maligno do diabo que foi preparado contra a tua casa. O Senhor nesta tarde está trabalhando, está pelejando como general de guerra, e o arco de Eleu nesta tarde está sendo quebrado. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.